A paz do Senhor para todos os irmãos. Nós estou fazendo esse vídeo em relação à lição de amanhã, que seria a nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando nesse trimestre sobre a raça humana, origem, queda e redenção, e a lição de número 12, sobre o tema de Jesus, o homem perfeito, que seria dada essa lição no dia 22 de março de 2020. Mas considerando a situação atual do nosso país, eu estou fazendo esse vídeo aqui com essa aula de amanhã para os irmãos que gostam da escola bíblica dominical. Então o tema é Jesus, o homem perfeito. O texto áureo da lição, ele diz em Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para Deus e os homens. A verdade prática nos diz que verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeita e plenas. E o texto base da lição é Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 40 ao 52, aonde vai falar, a palavra do Senhor fala o seguinte para nós: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume no dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, na lição passada, nós estivemos estudando sobre o homem do pecado. Uma das designações dada ao anticristo, o homem do pecado. E hoje, nessa lição, nós estamos estudando sobre Jesus, a encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, como o Filho do homem. Então, nós vamos apresentar Jesus como um homem perfeito, como ser humano perfeito, porque nele que devemos pensar, é nele que nós devemos pensar, agir, falar. Então, já deixamos bastante claro que a natureza de Jesus, a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Então, Jesus em tudo ele era semelhante a nós, porque tem pessoas que falam assim: mas eu não entendo, pastor, esse negócio de duas naturezas, mas Jesus não era humano. Então, é bom que nós ressaltamos aqui e deixamos bastante clara que a humanidade de Jesus em tudo conferia com nós, tá certo? Exceto quanto ao pecado.
Enquanto ao pecado, há uma restrição, há uma diferenciação. Mas quanto à humanidade de Jesus, ela se refere à nossa humanidade. Tá certo? Então, essas duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana, em momento algum elas são conflitantes. E é o que a gente vai estar trabalhando aqui com essa aula, mostrando que as naturezas humana e a natureza divina não são conflitantes entre si. Tá certo? Mas pelo contrário, elas são harmônicas, elas são perfeitíssimas. Uma jamais eliminou a outra. Então, Jesus, o homem perfeito, Jesus era homem, tinha a sua humanidade comparada à nossa humanidade, e também Jesus era o quê? Era divino, tá certo? A sua natureza espiritual. É por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Então, a comparação de Jesus, a da sua humanidade, mesmo com a gente, mas havia o quê? A diferenciação. Quanto ao pecado, Jesus era diferente. Então, que o Espírito Santo nos ajude a compreender aqui essa maravilhosa e imprescindível doutrina bíblica da Sagrada Escritura. O primeiro tópico da lição é Jesus, o verdadeiro Deus. Então, nós professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Então, veja só, nós professamos, nós cremos que o Senhor Jesus era perfeitamente o quê? Humano. E perfeitamente também divino. Então, ele não era meio homem, ele não era meio Deus, não. Mas ele era totalmente homem e totalmente Deus. Então, esse tópico enfoca bastante sobre Jesus, o verdadeiro Deus. E o ponto 1 da lição vai falar a sua eternidade com o Pai. Então, Jesus, como Deus, como o unigênito de Deus, ele não é somente eterno, mas também é o Pai da própria eternidade. Isso você pode ver ali em Isaías, no capítulo de número 9, Isaías, do livro do profeta Isaías, capítulo de número 9 e verso de número 6, que vai falar aqui dessa eternidade, Jesus sendo o quê? O Filho unigênito, Deus único, é mencionado aqui em Isaías, capítulo de número 9 e verso de número 6, que nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, você vai ver que Jesus era o quê? Jesus era o Senhor, não somente eterno, como é o Pai da própria eternidade. Antes da sua encarnação, Jesus estava no Pai. E no Pai criou todas as coisas. Então, as suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Se você for lá para o capítulo 8 de Provérbios, a palavra do Senhor vai falar, não é isso? No capítulo 8, olha só. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, Provérbios está mencionando o quê? Está mencionando aqui a eternidade de Jesus, as suas atividades aqui,
as suas atividades eternas estão descritas aqui em Provérbios, capítulo de número 8. E os atributos? Os atributos de grandezas e perfeições. Jesus é a fonte da vida, logo ele tem vida em si mesmo. Jesus é a fonte da vida. Ele tem a vida em si mesmo. Sendo Deus, ele é imutável, ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas. Então os atributos de Jesus são o quê? Os atributos de grandeza, os atributos de perfeições. A sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo poder no céu e na terra está nas mãos do Senhor Jesus. Então, esses atributos esses de grandeza, atributos de perfeição, eles estão o quê? Eles estão ligados a Jesus. O Senhor Todo-Poder no céu e na terra foi entregue nas mãos do Senhor. Isso você pode conferir na sua Bíblia, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 28 e 18, como no livro de Apocalipse. No Apocalipse, capítulo de número 1 e verso de número 8, você vai conferir também lá a Bíblia falando: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tópico 3. Jesus esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Então, veja bem que quando a sua encarnação, já falamos aqui que Jesus era Deus, eterno, com seus atributos. Ele esvaziou-se, encarnou-se aqui no ventre puro e virginal de Maria. O Filho de Deus, ele não se esvaziou de sua divindade. Ele continuou sendo o quê? Deus. Ele continuou, era o quê? Divino, mas sim de sua glória. Isso você vai ver lá em Filipenses, capítulo de número 2, verso 5. A Bíblia é bastante clara e vai nos citar e nos fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, ele se esvaziou. Esvaziou do quê? Jesus, ele se esvaziou do quê? Jesus, ele esvaziou da sua glória, mas ele não esvaziou-se da sua divindade. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, ele fazia uso de seus atributos divinos sempre que fosse necessário. Sempre que fosse necessário, Jesus, ele fazia uso dos seus atributos divinos. Por quê? Porque ele havia esvaziado do quê? Da sua glória, mas não da sua divindade. Então, e na sua oração ali sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade. A divindade, Jesus não deixou ele de ser Deus, a sua natureza. Jesus era divino, mas ele reivindica o quê? A sua glória. A glória, porque que desde a mais remota eternidade ele desfrutara no perfeitíssimo e infinito ciclo da santidade e da Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Seus discípulos sabiam que era Deus.
Isso você pode conferir lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 14, verso de número 33. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11 e verso de número 33, a palavra do Senhor fala, Evangelho 14 e 33, 14 e 33, ele vai falar o seguinte: e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Então, os discípulos reconhecem, aqui é o trecho da passagem que é onde Jesus anda sobre o mar. Quando Jesus anda sobre o mar, os discípulos, eles reconhecem Jesus como o quê? Como Deus, como Deus. O segundo tópico da lição é Jesus, verdadeiro homem. Jesus, verdadeiro homem, que é o segundo tópico da lição, que é a concepção, a encarnação. Acabamos de falar de Jesus como Deus. O que devemos guardar? Jesus, verdadeiro Deus. Devemos guardar que ele esvaziou-se da sua glória, mas não esvaziou-se da sua divindade. Pelo contrário, a sua glória, ele reivindica ao Pai. E agora nós vamos falar de Jesus como verdadeiro homem. Falamos de Jesus como verdadeiro humano. Falamos de Jesus como verdadeiro Deus, sendo divino, com os seus atributos e tudo, com a eternidade, com os atributos da perfeição. Agora nós vamos falar Jesus encarnado como homem. Então, a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa. Se você for ver, aqui os judeus, eles sabiam pelas escrituras aqui do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Falou assim, pastor, mas por que eles não receberam? Por que eles não receberam? Por que eles não aceitaram? Isso é um outro assunto, mas a Bíblia fala, né, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os que receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aqui crendo no seu nome. Era evidente, irmãos, as profecias anunciavam a chegada do Messias. Tudo indicava o quê? Aquilo, pastor, era surpresa? Não tinha surpresa. Não, Israel não estava surpreendido com aquilo. Por quê? Porque eles tinham conhecimento de fato das profecias, das escrituras, dos acontecimentos. Eles não aceitaram Jesus. Eles não aceitaram a forma que Jesus veio. Muitos esperavam um Jesus diferente, que assentaria diretamente no trono, venceria todas as batalhas, daria a vitória para eles, subjugaria os romanos. Mas Jesus, ele veio o quê? E ele nasce o quê? Na manjedoura ali. Então, a questão era de não aceitação de Jesus da forma que ele veio, mas as profecias anunciavam que Jesus, ele veria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado para recebê-lo. O mundo foi preparado para recebê-lo, mas infelizmente os judeus, apesar de todas as suas evidências bíblicas, eles vieram a rejeitá-lo. As suas evidências bíblicas. É o que eu já frisei aqui para os irmãos, falando que os judeus não receberam, não aceitaram, mas havia evidências bíblicas, havia profecias, o próprio mundo já estava preparado para recebê-lo. O próprio mundo daquela época, o mundo gentílico, já estava
totalmente preparado para receber Jesus, o Filho de Deus. E Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Lá no Evangelho de João, você pode conferir essa verdade no capítulo de número 1 do Evangelho de João, aonde a palavra do Senhor, ele vai falar para nós, no capítulo 1 de João, Evangelho de João, capítulo 1 e verso de número 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Veja só, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Ele estava no seio do Pai, mas não podemos aqui supor que ele estava inativo. Não, pelo contrário, aqui sendo ele eterno, Pai da eternidade, ele participou ativamente da sua criação do mundo. Então, na criação do mundo, ele era eterno, não era? Ele estava participando da criação do mundo. Na criação do mundo, ele estava na criação do mundo. Jesus, ele participou, ele é o Verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Se você ler no capítulo de número 1, verso 1 ao 3, você vai ver que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, ele era a luz, e a vida era a luz dos homens. Então, ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio de Jesus. Sem Jesus, nada do que existe, existiria. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, a vinda de Jesus era profetizada. O Antigo Testamento, ele apontava para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus, apontava para Jesus. Todo o Antigo Testamento estava apontando para o quê? Apontando para Jesus, para Jesus Cristo. Então, no Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Entre ambos os livros há profecias, irmão, carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Isso está carregado de significados. Então, tudo, pastor, o Antigo Testamento, tudo apontava o quê? Para Jesus. Tudo apontava para Jesus. Então, Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Então, Jesus é o quê? Jesus é o centro, aqui é o tema dessas duas principais alianças. Alianças de quais? Alianças, história sagrada do que? De Abraão e de Davi. Isso está lá em 2 Samuel 7,16 e no Evangelho de São Mateus, veja só no capítulo 1 e verso também 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, está aí. Havia o que? Profecias bíblicas, todas menções do Testamento que fazia menções a Jesus. Então, no Novo Testamento, ele torna o quê? Ele torna carne, de fato carne, ele tornou-se de forma, de fato, ele se torna o que? Carne, de forma humana, na sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Jesus, não, ele era o que? Real, era divino, mas estava o que? Na forma humana, na sua forma real.
embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento, irmão, foi tão natural quanto o de qualquer pessoa, quanto ao nosso. Foi um nascimento, embora ele foi concebido de forma sobrenatural, mas o nascimento dele foi o quê? Da mesma forma de qualquer um de nós, tá certo? Ele sentiu as nossas dores, ele sentiu os nossos incômodos, ele teve fome, Jesus ele teve sede, e lá no jardim da agonia, ele experimentou profunda tristeza. Então Jesus, em determinados momentos, Jesus ele chorou, em determinados momentos, Jesus ele teve fome, em determinados momentos Jesus teve sede. Jesus era o quê? Humano. No jardim da agonia, né? Ele experimenta profunda tristeza na sua oração. Olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabia que o sofrimento aumentaria. Era divino, mas era homem, a sua humanidade. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, ele tinha alma e ele tinha espírito. Então, do ponto de vista da sua humanidade aqui, a nossa semelhança. Jesus, ele tinha o quê? Era completa. A sua natureza humana era completa. Ele tinha o quê? Corpo, alma e espírito. Isso está lá em Mateus, capítulo de número 27. Vamos conferir aqui, capítulo 27. Eu gosto sempre de estar conferindo na Bíblia a palavra do Senhor. 27 e 58. 27 e 58 vai falar o seguinte: e este foi ter com Pilatos 27 e 50, não 58. 27 e 50 a Bíblia fala: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Tá vendo aí? Então, Jesus, a nossa semelhança, ele tinha o quê? Ele tinha corpo, alma e espírito. Então, a humanidade de Jesus era uma humanidade perfeita. Jesus não sentia, não. A sua humanidade era semelhante à nossa humanidade. Tá certo? Era perfeito. Nada, não havia nenhuma diferença da nossa, exceto quanto ao pecado. Por quê? Porque Jesus ele não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao experimental. Então Jesus ele não estava o quê? Sujeito. Então, ao pecado o quê? Original. Jesus não tinha o pecado original e nem o pecado experimental. No entanto, a sua natureza humana era semelhante à nossa. Corpo, alma e espírito. Jesus ele nasceu, irmão, na plenitude dos tempos. Paulo, quando escreve ali aos irmãos de Gálatas, ele afirmou que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Então, em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas. Povos e culturas para preparar o mundo para a chegada do Messias, para a chegada do seu Filho. Então, Deus prepara o quê? Não é isso? 3 culturas para receber o quê? O seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher. Então, nessa recepção de Jesus, tudo isso foi plano de Deus, projeto de Deus para quê? Para cooperar, irmãos, para cooperar na divulgação universal
do Evangelho. Quais foram as nações, quais foram as culturas, quais foram os povos em que Jesus chegou e recebeu Jesus? Primeiro, Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Você confere, isso está lá em Atos, capítulo 13, Atos 13 e 5. Veja bem, Atos, capítulo 13 e 5. Capítulo 13 e 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então, quando Jesus ele chega, havia o que, irmãos? Havia muitas sinagogas judaicas. Tudo isso foi plano de Deus, projeto de Deus para o quê? Para receber o seu filho, para ajudar o quê? Na propagação da sua mensagem, no estabelecimento do seu reino. Então, essas sinagogas espalhadas por todos os lugares foi necessário para o quê? Para essa divulgação do Evangelho. Que mais que tinha? Qual outra cultura e povo que, quando Jesus ele chega, é recepcionado também? Havia essa cultura, que era a cultura, o quê? O povo da Grécia. Então, o idioma, o quê? Da Grécia era fundamental. A sua filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. Então, a cultura grega era a cultura o quê? Fundamental da época, através do seu idioma, através da sua filosofia. Veja bem, o mundo estava naquele momento, o mundo antigo, preparado para receber o Filho de Deus, irmãos. E finalmente Roma, por meio de suas leis, por meio de seu governo, por causa das suas estradas de excelente qualidade, estava também preparada para receber. Tudo isso foi útil, tudo isso foi necessário, tudo isso foi plano de Deus, tudo isso foi projeto de Deus. Por isso que eu falo para vocês que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está sob o controle da nossa nação, Deus está sob o controle do mundo. Nós não sabemos o que está acontecendo nesse momento por trás de todo esse acontecimento dessa pandemia atual, mas nós sabemos que Deus ele tem um plano, um projeto para isso. Tá certo? Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Lá em Israel, Jesus ele é apresentado aqui ao mundo. Aqui o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e sobre a lei de Roma, tendo ele uma educação harmônica, perfeita. Então, tanto diante de Deus, tanto quanto dos homens, Jesus ele vai iniciar o seu ministério ali aos 30 anos de idade. E o Senhor ele foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens, o mais perfeitos. E é o tópico 3 da nossa lição. Então falamos no tópico 1 sobre Jesus, o verdadeiro Deus. Falamos no tópico 2 sobre Jesus, o verdadeiro homem. E agora vamos falar no tópico 3 sobre Jesus, agora o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Jesus era semelhante a nós? O que vocês acham? Sim, ele era semelhante a nós. Melhor que nós, obviamente. Por que ele era melhor que nós? Porque ele não estava sujeito ao pecado original, que era o pecado experimental. Então, ele era melhor de nós, na sua natureza humana? Sem dúvida, sem sombras de dúvida. Porque Jesus, ele estava sem pecado, não estava sujeito aqui ao pecado original, quer ao experimental.
Então, a humanidade de Jesus Cristo não era aparente. A humanidade de Jesus não era aparente. Era tão real quanto a nossa. Em momento, veja esse ponto que é interessante, que em momento algum Jesus ele usou a sua divindade aqui para suprir as carências humanas. Jesus em momento algum, ele usou a sua divindade para aqui suprir as suas carências humanas. Ele não transformou pedras em pães, não transformou. Também ele não fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome, a sua sede. Quando Jesus teve fome, Jesus poderia transformar, pastor, Jesus poderia, quando Jesus teve fome, transformar pedras em pães? Sim, poderia. Jesus poderia. Jesus, quando teve sede, ele poderia fazer brotar água da rocha? Sim, Jesus ele poderia fazer brotar água da rocha. Sim, poderia. Mas ele não fez. Ele não usou de sua divindade. Jesus ele não usou da sua divindade para beneficiá-lo ali, para se beneficiar, para suprir as suas carências. Todo milagre que ele realizou foi em favor do que os procurava. Então, todos os milagres que Jesus havia realizava era em favor do quê? Em favor das pessoas que o procuravam. As pessoas o procuravam e Jesus, ele realizava esses milagres. Mas para o seu próprio ego, para o seu próprio bem-estar, Jesus, ele não recorria à sua divindade. Entenderam? Jesus, ele não recorria à sua divindade para beneficiá-lo, para suprir as suas próprias carências, mas em favor das pessoas que o procuravam, ele realizava muitos milagres. O Senhor Jesus era um homem de dores, era um homem experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito e sumo sacerdote. Então Jesus, ele experimentou do sofrimento, por isso que ele pode socorrer a quem está sofrendo. Jesus, ele experimentou aqui das dores, por isso que ele pode socorrer aqueles que estão em dores, porque Jesus, ele já passou por isso, ele já teve os seus sofrimentos, as suas dores. Jesus, o último Adão, o primeiro Adão fracassou no Éden, mas o último Adão triunfou no deserto e no Calvário, mesmo no último instante de sua vida, aonde ali um dos salteadores, um dos bandidos que estavam ali crucificados, daqueles que estavam crucificados com ele, falou: se você é Deus, se o Senhor realmente é Deus, é Filho de Deus, né? Desça dessa cruz, livra-te a ti mesmo e a nós também. Jesus poderia fazer isso? Poderia, mas Jesus, ele não fez. Sabe por quê? Porque ele não fez? Porque ele triunfou, ele triunfaria. O primeiro Adão fracassou, mas Jesus, ele triunfou em glória. Oh, aleluia! Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Não era menos humano que Adão na plenitude de sua humanidade.
ele venceu todas as tentações. Fala assim, pastor, Jesus foi tentado? Foi! Jesus foi tentado, como qualquer um de nós somos tentados. Mas Jesus, ele não fraquejou. Jesus, ele não cedeu à tentação. Sabe para o quê? Para que nele nós possamos ser vivificados. Então, irmãos, quando nós vamos olhar para Jesus, quando nós olhamos para Jesus, nós concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Oh, aleluia! Nós somos redimidos por Cristo Jesus. Jesus, ele triunfou, aleluia, sobre a morte. Ele triunfou, aleluia, e nos garante a vitória. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como nós já mencionamos aqui, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, ele jamais esteve sujeito ao pecado original. Então, embora ele sujeito o quê? A nossa natureza humana. Estava sujeito à nossa natureza humana. Todavia, ele não estava sujeito aqui ao pecado. Ele jamais esteve sujeito ao pecado original aqui, nem ao pecado experimental. Veja só o que escreveu o escritor aos Hebreus, porque lá em Hebreus capítulo 7, 26, a Bíblia fala, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu. Hebreus capítulo 7, 26. Tanto no falar como no agir, Jesus era perfeito. Tanto no falar como no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava em seus lábios. Em virtude da sua perfeição, não tinha o quê? Nenhum engano nos seus lábios, nenhuma intenção maldosa, nenhum dolo. Jesus, ele tinha. Ele era perfeitamente em todas as coisas. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Jesus era perfeito em todas as coisas. E ele é o nosso excelso modelo. Lá em Efésios, capítulo de número 4 e verso de número 13. Veja bem, Efésios, capítulo de número 4, livro lá, Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, de Efésios e verso de número 13, a palavra do Senhor, ela diz para nós aqui, 4 e 13, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Jesus em tudo foi o quê? Foi perfeito, e ele é o nosso modelo. Para quem que eu devo olhar, pastor? Para A, para B, para C? Não, olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele. Olhe para ele, porque ele é o que? O modelo. Ele é o modelo perfeito. Ele é o modelo excelso. Então, nós concluímos então que, olhando firmemente para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, nós chegaremos o que é a estatura de varão perfeito. Só chegaremos à estatura de varão perfeito se não tirarmos os nossos olhos do Senhor Jesus. E estivermos com os nossos olhos focados em Jesus, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Homens e mulheres chegarão a ser varão perfeito, moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. Você quer um exemplo? Quer um exemplo? Jesus. Jesus, ele é um exemplo em todas as coisas.
em todas as coisas Jesus é o nosso exemplo e por ele nós ansiamos. Quando dá arrebatamento da igreja, estaremos sempre com o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Tudo indica que nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. Aquilo que está acontecendo no mundo na atualidade, as pessoas preocupadas, mas nós não estamos preocupados, porque nós sabemos que isso é o cumprimento da palavra do Senhor, são princípios de dores, e Jesus, ele presto vem buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a sua família, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na nossa nação, seja glorificado na sua vida, seja glorificado na vizinhança, seja glorificado nesse mundo. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa continuar abençoando a todos no nome de Jesus. Amém e amém.